Bem-vindos ao Europe Weekly. As conversações sobre o futuro orçamento europeu adivinham-se complicadas, sobretudo depois da derrota simbólica de David Cameron no Parlamento Britânico. Portugal e a Grécia vão ter de apertar ainda mais o cinto. As ambições europeias da Sérvia, do Kosovo e da Turquia também estiveram em destaque esta semana. David Cameron foi desautorizado no Parlamento pela própria bancada conservadora. A ala mais eurocética do seu partido aliou-se aos trabalhistas e votou uma moção para que o primeiro-ministro exija cortes no orçamento da União Europeia para 2014-2020. Vida difícil para o primeiro-ministro britânico. David Cameron enfrentou esta quarta-feira a oposição trabalhista e os eurocéticos coligaram-se para votarem contra a proposta de um veto britânico ao orçamento plurianual da União Europeia. Como alternativa, sugeriram-lhe que convencesse os restantes parceiros europeus a aceitarem uma redução do orçamento. Não consegue convencer os dirigentes europeus, não consegue também convencer dentro da sua própria casa. É fraco no exterior, é fraco em casa. É John Major que está de volta. Edward Miliband dizer que Cameron não tem força política no Reino Unido nem na Europa. A sua posição é completamente incrível. Diz que quer um corte no orçamento da União, mas não a sanciona um veto. Agora deixo claro que vou usar o veto como usei antes. O voto do Parlamento não é vinculativo. Os dirigentes europeus já estão habituados às reservas britânicas sobre o orçamento. A questão é antiga. Londres opõe-se sempre a qualquer aumento do orçamento e exige mesmo um cheque compensatório pelos gastos com a política agrícola comum. Espanha e Itália tentam distanciar-se da imagem da Grécia, Irlanda e Portugal. O primeiro-ministro espanhol reuniu-se esta semana com o homólogo italiano e disse que, para já, não é indispensável um resgate financeiro. Mariano Rajoy voltou a rejeitar a ideia de um pedido de resgate financeiro aos parceiros europeus. O primeiro-ministro espanhol disse que a Espanha não precisa deste plano de ajuda no encontro que teve em Madrid com o chefe do governo italiano, Mario Monti. A Espanha e a Itália são dois dos países da Eurozona em dificuldades sobre os quais se especula sobre pedidos de ajuda europeia. Neste momento, o governo não pediu um resgate porque não o considera imprescindível para defender os interesses gerais dos espanhóis. Monti diz que não tem medo das declarações de Silvio Berlusconi, que ameaçou retirar o apoio ao atual governo italiano. Monti promete continuar a trabalhar para evitar que também a Itália siga os passos da Grécia, Irlanda e Portugal. O melhor que podemos fazer é continuar a trabalhar tendo como horizonte a primavera de 2013, como foi sempre a nossa intenção. Tanto Rajoy como Monti prometem empenhar-se na defesa do euro e comprometem-se a fazer esforços para manter a Grécia no grupo da moeda única. Embora não tenham feito pedidos de resgate, tanto a Espanha como a Itália estão sujeitas à austeridade, o que tem provocado a revolta da população. Os portugueses vão ter de enfrentar o agravamento dos impostos e os cortes nas prestações sociais. O Orçamento de Estado para 2013 foi aprovado na Generalidade e os protestos voltaram a soar nas ruas. Milhares de pessoas à porta do Parlamento português em protesto contra a austeridade. O Parlamento aprovou esta quarta-feira em primeira votação o Orçamento de Estado para 2013. Um orçamento que contém um brutal aumento de impostos, como reconheceu o próprio Ministro das Finanças. O Governo prevê mais recessão, logo mais falências e aumento do desemprego. Mas diz que não existe alternativa e que os portugueses têm de suportar esta austeridade para que Portugal consiga reduzir a dívida pública e o déficit orçamental. Com isso, espera obter a confiança dos seus credores e dos mercados financeiros. A oposição contesta dizendo que o doente não vai morrer da doença, mas sim da cura. E acusa o executivo de Passos Coelho de ser mais papista que o Papa, isto é, de extrapolar as medidas inscritas no memorando de entendimento com a Troika. Os sindicatos não aceitam esta austeridade e na rua diz-se que é uma humilhação. Estou aqui porque estou contra toda esta política de direita do governo do PSD e do CDS-PP que tem humilhado o povo desde há mais de um ano que lá estão. Não é a forma de resolver a crise com a austeridade. O orçamento segue agora para debate e votação na especialidade, regressando ao plenário a 27 de novembro para a votação final. No ar fica a suspeita de inconstitucionalidade. Essa é a opinião de alguns constitucionalistas, como Jorge Miranda.
Na Grécia, o governo apresentou o Orçamento de Estado para o próximo ano, marcado pelos cortes nas ajudas sociais. Apesar dos esforços, as perspectivas económicas do país não melhoram. A dívida pública grega vai atingir os 189% do produto interno bruto em 2013. Esta é a previsão antes da discussão do Orçamento do Estado hoje no Parlamento. O documento prevê um agravamento do déficit para os 5,2% do PIB e a recessão de 4,5%. Em Atenas, centenas de pessoas protestaram contra a austeridade. Com a chegada do inverno, dizem que não há dinheiro nem para o aquecimento. Estamos a congelar em Florina. No ano passado, durante 3 meses, as temperaturas foram de 30 graus negativos. Nunca vimos nada assim. Foi o inverno mais frio, a cidade mais fria da Europa. Por isso vim aqui para que o governo nos ajude. Queremos viver. As nossas crianças nem conseguem ir à escola. A Grécia aguarda uma tranche de 31,5 mil milhões de euros, cujo pagamento está bloqueado desde junho pelos credores, que aguardam um novo pacote de reformas e medidas de consolidação orçamental. Ontem, o primeiro-ministro grego, Antonis Samaras, afirmou que tinha sido alcançado um acordo entre a Grécia e a Troika sobre novas medidas de contenção orçamental. A Comissão Europeia negou. Sem diálogo entre a Sérvia e o Kosovo, caem por terra as ambições de adesão à União Europeia. A mensagem foi deixada esta semana durante uma visita a Belgrado e a Pristina das chefes da diplomacia europeia e norte-americana, Catherine Ashton e Hillary Clinton. O diálogo em troca da adesão à União Europeia. A mensagem de Hillary Clinton e Catherine Ashton em visita aos Balcãs é clara. A independência do Kosovo é um dado adquirido e a Sérvia deve retomar o diálogo com Pristina. Deixem-me ser totalmente clara, não apenas aqui em Pristina, mas para todos os que estiverem a ouvir e a ver nesta região. Os Estados Unidos estão seriamente comprometidos com a soberania e a integridade territorial do Kosovo. O primeiro-ministro kosovar, Hashim Thaçi, reafirmou a importância do diálogo, sabendo que é o único caminho que abre as portas da União Europeia. A normalização das relações do Kosovo com a Sérvia é algo que interessa tanto ao Kosovo como à Sérvia, como a toda a região. A União Europeia e os Estados Unidos investem na paz, estabilidade, cooperação regional, numa perspectiva euro-atlântica. A mesma mensagem foi levada à Sérvia um dia antes. Belgrado já obteve o estatuto de candidato à adesão à União Europeia, mas a abertura das negociações depende da normalização das relações com o Kosovo. Iniciado no ano passado, o diálogo tinha sido suspenso antes das eleições de maio na Sérvia, mas foi retomado a 19 de outubro em Bruxelas, sob a égide da União Europeia. Turquia pressiona a União Europeia a acelerar a adesão. Em tom de ultimato, o primeiro-ministro turco, de visita a Berlim, disse que a União perderá a Turquia se não garantir a entrada do país até 2023. De visita a Berlim, o primeiro-ministro turco recebeu a garantia da chanceler alemã sobre a continuidade do diálogo de adesão do país à União Europeia. O compasso de espera já vai longo e Tayyip Erdogan disse que a União perderá a Turquia se não garantir a entrada do país para o bloco até 2023. A candidatura da Turquia esteve praticamente paralisada nos últimos anos, entre outras coisas, devido a uma disputa territorial com Chipre, membro da União Europeia. Reconhecemos a República Turca de Norte de Chipre como um Estado. Outros podem não reconhecê-lo, mas aceitar a República do Sul de Chipre, tal como Angela Merkel disse no passado, aceitar a República do Sul de Chipre na União Europeia foi um erro. E a Turquia deve alcançar um resultado no 50º aniversário do processo de adesão à União. Nenhum outro país recebeu tal tratamento. A Comissão Europeia considera que Ankara não responde aos níveis de liberdade de expressão e direitos humanos exigidos pela União. Críticas denunciadas também nas ruas de Berlim, em frente à porta de Brandenburgo, mais de 2.000 pessoas, grande parte de nacionalidade turca, acusaram o primeiro-ministro de oprimir as minorias e de abusar da democracia. Erdogan que solicitou também ajuda alemã para responder ao fluxo de refugiados sírios. Esta semana não é marcada apenas pelas eleições nos Estados Unidos. Na Europa, há greve geral na Grécia e greve dos funcionários da União Europeia. Quarta-feira, a Comissão vai apresentar as previsões para a economia dos 27 e assim termina mais uma edição do Europe Weekly. Tenha uma boa semana.